Falar sobre agentes de futebol. Então isso hoje é um câncer no futebol. O Bahia, o Vitória, o Flamengo, sabe, a seleção brasileira não consegue sobreviver sem a presença desses caras que vão hoje ditar os rumos do futebol. O agente que você fala aí é aquele que controla o jogador, né? O direito do jogador. Exatamente. Para o agente, ele colocar um jogador no Bahia, Rodriguinho, botou o Rodriguinho lá. Assinou o contrato, tudo, o Rodriguinho ganha dele, o agente, o procurador, o empresário ganham dele também. Não interessa que o Rodriguinho leve muito tempo no Bahia. Para ele, é bom quando ele sair, porque ele já vai fazer um outro contrato, uma outra situação. Então, o agente de futebol, o empresário, o procurador, não tem alma. Ele está pouco importando se o seu Vitória, se o seu Bahia vai ser campeão disso ou daquilo. Ele quer que o jogador dele seja projetado e ganhe. E aí o jogador às vezes não faz nada pelo clube, e aí quando sai ainda mete o clube na justiça. Ele não faz nada não, ele faz tudo contra o clube. Vou te dar um exemplo. O Walter Bol, o argentino Walter Bol, contratado por $1 milhão pelo Vitória, junto a um time argentino, daqui a pouco eu me lembro o nome. O cara custou $1 milhão. Jogou 8 partidas, não fez um gol. E aí foi embora, em 2019. O que é que teve? Se ele fosse zagueiro, já não era perdoado ele não fazer um gol, quanto mais que ele era atacante. E veio como artilheiro. Só que a informação que eu tenho é de que esse Walter Bol, não foi o Walter Bol, artilheiro da Argentina, tá? Que o Vitória contratou o clone. Fake news, é fake news aí. E é um jogo perigoso, né? Porque é um jogo de muito dinheiro. Rola muito dinheiro. Aí o que aconteceu? O Walter Bol foi embora. O Vitória ficou devendo ao Walter Bol R$800 mil entre salário que tinha para resolver. Ficou devendo ao clube que trouxe ele, que o Vitória contratou na Argentina, mais de $1 milhão de dólares. E aí foi parar onde? Foi parar na Argentina, foi parar na FIFA, justiça. Na justiça. O cara não fez nada, mas o empresário ganhou. Teve um outro do Vitória, que eu não vou dar nome. Pode falar que a torcida vai saber. Mas a torcida aqui sabe, que trouxe um jogador pro Vitória. O empresário recebe de quem? Do jogador. Não é isso? Então o cara fez o contrato com o Vitória, que ele, o empresário, recebia reajuste. Pelo amor de Deus. É demais. Isso é assalto à mão armada. Eu vi uma entrevista, se eu não me engano, do Vampeta, onde ele contava algumas histórias, e ele falava de que havia casos, inclusive, que o contrato, quando o clube fazia com o jogador, um exemplo, 10% é do agente, um exemplo. Ele não recebia 10% todo mês, não. Por exemplo, o contrato era de 1 milhão, e aí ele tinha um percentual, vamos dizer, no ganho mensal. Ele não recebia todo mês, não. Já foi. Ele calculava por 12, e aí via quanto era que dava um ano, descontava do primeiro recebimento do jogador o ano todo, e depois o jogador ficava recebendo. O agente não queria receber depois, não. Já recebia na largada. Para ele, o contrato tinha que ter a garantia do primeiro mês. Rapaz, Foi no seu zap. Vou mandar para ele. Eu particularmente tive um problema gravíssimo com um desses bandidos. Claro, existe jornalista bandido, radialista bandido, advogado bandido, médico bandido, né? Sim, Essa sim. semana, 2 médicos aí daqui do Brasil foram condenados a 20 anos. Olha que coisa hedionda. Aliás, esse é um país sem lei e sem justiça, né? Aqui todo ladrão se dá bem. Os médicos foram 4, mas 2 foram condenados. Uma criança de 10 anos tomou uma queda, teve traumatismo craniano. Aí foi para um lugar, não foi para o outro, tiraram os órgãos dessa criança de 10 anos para doar, companheiro. Isso tem 20 anos. Só agora 2 desses 4 Médicos. médicos, não, isso não é médico, isso são açougueiros. Tem a formação de medicina, mas não é médico. Né? Foram condenados cada um a 20 anos e tem mais 2 soltos ainda. Então, você pode imaginar o cara fazer um negócio desse e tirar órgão de uma criança de 10 anos ainda viva, cara. Sua alegação de que tinha morte cerebral e não tem, depois foi
reprovado. Então, esse é um país sem lei. As pessoas fazem o que querem.